Você já parou para pensar como seria uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN? Pois bem, esse cenário que parecia improvável há alguns anos hoje é um dos maiores temores da Europa. A cada semana, novos sinais surgem. Drones russos invadem o espaço aéreo, ciberataques paralisam aeroportos inteiros e provocações testam a paciência de governos e exércitos. Neste vídeo, vamos analisar como a Rússia vem testando os limites da OTAN, o que isso significa para a segurança europeia e por que a guerra na Ucrânia pode ser apenas a ponta de um iceberg muito maior. Fica até o final porque eu vou te mostrar os cenários possíveis para os próximos anos, e eles não são nada animadores. A Rússia tem realizado diferentes movimentos que preocupam a Europa. Um dos mais visíveis foi quando hackers russos conseguiram fechar os principais aeroportos da Inglaterra e da Alemanha. Em paralelo, Moscou mantém a chamada Shadow Fleet, uma frota clandestina de navios que transporta combustível de forma disfarçada, contornando sanções internacionais. Outro episódio recente envolveu uma aeronave não militar que levava drones. Eles decolaram e invadiram o espaço aéreo de Copenhague e Oslo, obrigando Dinamarca e Noruega a fechar seus aeroportos. Esses drones eram russos, mostrando um padrão: movimentos repetitivos em países diferentes, com objetivos claros: provocar, testar e medir respostas. Na Polônia, 19 drones russos entraram de uma só vez no espaço aéreo. A reação polonesa foi mobilizar caças caríssimos e lançar mísseis de milhões de dólares contra drones que custavam apenas alguns milhares. Essa matemática é insustentável. Se fossem 500 drones, como acontece diariamente na Ucrânia, o país não teria como sustentar a defesa por muito tempo. E aqui está o ponto: cada incursão russa funciona como um laboratório militar. Moscou observa o tempo de resposta. Quais sistemas são ativados? De onde decolam os caças? Qual é a eficácia da defesa? É um mapeamento em tempo real da capacidade de reação da OTAN. Mas não para por aí. Além dos drones e ciberataques, vemos sabotagens, incêndios suspeitos, assassinatos seletivos e até a presença de tropas e armas deixadas em território bielorrusso durante exercícios militares conjuntos. Todos esses elementos compõem a chamada guerra híbrida, que mistura tecnologia, intimidação e provocação com objetivos geopolíticos claros. Diante disso, surge a pergunta: como a OTAN reage? O grande ativo da aliança militar é o famoso artigo 5º. Ele estabelece que um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Ou seja, se a Estônia fosse atacada, em teoria, todos os países da OTAN teriam que responder juntos. Esse artigo só foi usado uma vez na história, depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Já o artigo 4º, acionado pela Polônia e pela Estônia algumas vezes, prevê consultas entre os países diante de uma ameaça, mas não obriga uma resposta militar imediata. É uma etapa anterior, que sinaliza a gravidade, mas sem mobilizar tropas de pronto. O problema é que, na prática, ninguém sabe se o artigo 5º seria realmente aplicado com a mesma força para todos. Se a Polônia fosse atacada, provavelmente haveria uma resposta dura. Mas se fosse a Estônia ou a Lituânia, será que os Estados Unidos, a França, a Alemanha arriscariam mobilizar milhares de soldados e bilhões em recursos por países pequenos no leste europeu? É justamente essa dúvida que Putin explora. O que está em jogo não é só a Ucrânia, mas a credibilidade da OTAN. A Polônia hoje é o país europeu que mais investe em defesa. Tem o maior exército proporcional ao tamanho da população e se tornou a linha de frente contra a Rússia. Mas mesmo assim, enfrenta limitações claras. O episódio dos 19 drones mostrou como é difícil e caro responder a ameaças assimétricas. Agora, imagine países ainda menores, como Estônia ou Lituânia. Se a Polônia já sofre para lidar com a pressão, o que dizer deles? Esse é um risco enorme para a OTAN. Se a resposta for desigual, defender com força a Polônia,
mas hesitar na defesa da Estônia, a unidade da aliança será colocada em xeque. É justamente aí que entra o famoso Suwałki Gap. Esse corredor conecta a Bielorrússia ao enclave russo de Kaliningrado e passa pelo território da Lituânia. Se a Rússia realizasse uma operação rápida na região, poderia cortar a ligação terrestre dos países bálticos com o restante da OTAN. Em questão de dias, a Lituânia poderia ser isolada. Uma vitória relâmpago como essa geraria um enorme impacto psicológico e político. Mostraria que a OTAN não é capaz de proteger todos os seus membros igualmente, abrindo espaço para novas investidas russas. Outro risco é o das chamadas operações de bandeira falsa. Moscou poderia alegar, por exemplo, que Kaliningrado foi atacada e usar isso como justificativa para deslocar tropas para o Suwałki Gap. A partir daí, bastaria avançar rapidamente sobre a Lituânia ou a Estônia, apresentando a ação como uma medida defensiva. Esse tipo de manobra não seria novidade. Foi assim, por exemplo, que a Rússia justificou a entrada na Crimeia em 2014. E exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia já deixaram tropas e armas posicionadas estrategicamente para um possível uso futuro. Se Putin arriscaria uma ofensiva desse tipo hoje, ainda não sabemos. Mas todos os sinais indicam que ele está testando os limites para descobrir até onde pode ir sem provocar uma reação unificada da OTAN. Tudo isso nos leva a um ponto central: os Estados Unidos. Todos sabem que, em última instância, a força da OTAN depende de Washington. Mas será que os Estados Unidos realmente interviriam em caso de ataque à Estônia ou à Lituânia? Até agora, os sinais não são claros. Trump já fez declarações duras contra Zelensky, depois recuou, depois ameaçou Putin e mudou de posição novamente. Essa inconsistência aumenta a incerteza. Se Moscou concluir que os Estados Unidos estão dispostos a se comprometer totalmente, a credibilidade da OTAN ficará abalada e o risco de uma ofensiva russa aumenta consideravelmente. E é por isso que a guerra na Ucrânia não é apenas sobre a Ucrânia. Se Putin tem coragem e recursos para manter essa guerra longa, mesmo com sanções e custos altíssimos, isso demonstra disposição. Se ele vencer na Ucrânia, virá ainda mais fortalecido contra a Europa. A sobrevivência ucraniana, portanto, deixou de ser um tema distante para os europeus. Hoje, ela é fundamental para a segurança de todo o continente. A queda da Ucrânia significaria um novo impulso para Putin e um sinal de fraqueza da OTAN. Estamos, sim, diante de um novo capítulo da história geopolítica mundial. Um capítulo no qual a Rússia não age sozinha, mas alinhada com outros regimes autoritários, como a China, Irã e Coreia do Norte. E se houver uma ofensiva maior, dificilmente será isolada. Será parte de um movimento coordenado de regimes que desafiam a ordem internacional liderada pelo Ocidente. O futuro da Europa depende cada vez mais de como a OTAN responderá a esses testes e se conseguirá manter a unidade diante da pressão russa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo, sigam o canal, ativa o sininho para você receber a notificação.